Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aí a nossa sessão no nosso webcast de hoje. Aqui algumas recomendações aí para quem não iniciou o áudio. O áudio será transmitido pelo computador. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Bom, novamente bom dia a todos. Estamos aqui no nosso webcast Chatbots no Mercado de Investimento. No dia de hoje, aí nessa meia hora, 40 minutos que nós vamos conversar aqui, vamos passar uma visão para vocês de como os chatbots vêm sendo introduzidos no mercado de investimento. Primeiramente, para quem não me conhece, quem não participou do primeiro webcast, sou Rafael Lamaria, sou arquiteto de soluções da Via Cognitiva, tenho um bom conhecimento nas soluções cognitivas e também em soluções de colaboração, aqui como está descrito aqui no slide. Vou falar para vocês um pouco de quem é a Via Cognitiva. A Via Cognitiva é uma empresa do Grupo VB Officer que tem 25 anos no mercado, fornecendo soluções de colaboração, portal corporativo, intranets sociais, correio eletrônico, gerenciamento de conteúdo e social business, né? A gente trabalha desde a concepção, da idealização do projeto, entrega e pós-entrega, fazendo o circuito completo. E a Via Cognitiva surgiu da necessidade, nos últimos anos, de atender essa demanda de computação cognitiva, né? Que vem sendo uma crescente para vários mercados. E aí a gente resolveu criar essa marca para ter uma identidade própria voltada a soluções de computação cognitiva. Falando um pouco aqui antes de falar um pouco sobre as oportunidades cognitivas, para quem não participou do primeiro webcast, eu vou retomar aqui alguns pontos importantes para contextualizar e para que faça sentido aí a nossa jornada aí de hoje, né? Primeiramente, explicar o que são chatbots, né? Chatbots são programas de computador que tentam simular a ação de um ser humano numa conversação com outras pessoas. O objetivo dessa solução, né, é fazer com que esse chatbot ele responda a perguntas para os seus interlocutores em linguagem natural, né? Que é como nós nos relacionamos, como nós nos comunicamos enquanto seres humanos, né? E essa conversa transcorrendo através de alguma interface que permita que você tenha a introdução de textos ou até mesmo você faça uso do recurso de voz, né? Simulando realmente um comportamento, uma conversação como se fosse um ser humano. Nós podemos ter dois tipos de bots, né, de chatbots. O primeiro deles seria um chatbot baseado em regras, um chatbot processual, né, que é muito difundido no mercado de certa forma. Eles funcionam através de comandos específicos, fazendo uso de recursos como palavra-chave e fluxos pré-definidos, pré-programados, que fazem com que esse fluxo seja percorrido através da ação de clicar em algum menu fixo, em alguma informação que você jogue para o usuário. E realmente esse tipo de abordagem, né, de chatbots processuais acaba trazendo alguma limitação para o desenvolvimento e para a interação com o usuário. Em geral, esses fluxos eles são rígidos, né, fixos, e com uma certa dificuldade quando você vai tentar mudar esse fluxo para torná-lo um pouco mais flexível, vai demandar um retrabalho em cima da solução. E o outro grupo de chatbots seria os chatbots com inteligência artificial, né? O que nós chamamos de chatbots cognitivos, né? A grande diferença é que ele tem a condição de entender a linguagem do usuário e interagir com esse mesmo, não necessariamente fazendo uso de palavras-chave, mas sim o contexto, né, entendendo a fala do usuário sem a necessidade de você cravar algum termo específico, né?
E ele aprende, né, com o passar do tempo e com a possibilidade de ser treinado para enriquecer esse trabalho, essa conversação, fazendo com que ele seja complementado ou ampliado, né, com novos dados para que você tenha um conhecimento. Tal qual um ser humano, um atendente que teria que ser capacitado naquela informação, naquele conteúdo que você quer que ele execute um suporte, uma interação, né? Com a diferença de você poder conectá-lo a mais dados, ou informações, ou legados, ou sistemas, né, como RPs, CRMs, né, você pode, sites da internet, fazendo com que a gama de conhecimento que esse bot possui, ela seja ampliada, né? E quanto mais as pessoas interagem com a solução, mais inteligente ela fica, né? E onde a gente pode disponibilizar, né, esse recurso, né, esse serviço? Você pode disponibilizá-lo no seu website, através de comunicadores sociais, né, ou soluções de colaboração sociais, nas mídias sociais, como Facebook, Messenger, Slack, Twitter, Skype e outros. Ou então você pode disponibilizá-lo através de aplicativos móveis. E aí a gente tratou também no outro webcast de falar rapidamente sobre quais são os desafios, né, que os chatbots tentam endereçar, né? Você tem um canal de comunicação 7/24, 365 dias por ano, atender simultaneamente vários clientes, né? Quando você tem uma demanda crescente, você tem que colocar mais postos para ter um atendimento melhor, também tem que ampliar a sua infraestrutura de comunicação para que atenda essa escala cada vez maior de clientes demandando os seus serviços. Por outro lado, apesar dessa demanda que faz com que você tenha mais pessoas e mais meios para disponibilizar esse contato, você também tem que reduzir, né, os custos operacionais, ainda mais em momentos de crise, como passamos aí recentemente, né, a questão dos custos operacionais impactam fortemente na operação, né? Aumentar as receitas, um objetivo de toda a corporação, né, das corporações, e aumentar a satisfação, né, do cliente, né? Um cliente satisfeito é um cliente que retorna, que consome, que advoga sobre a sua marca, né? E os benefícios da introdução de uma solução de chatbot, a gente pode destacar alguns aqui não estão todos, mas obviamente você tem uma redução do custo do atendimento a partir do momento que você não precisa mais escalar mais pessoas, nem mais meios físicos para atender essas pessoas. Torna esse canal mais assertivo, mais objetivo e ágil, né? Ele não segue o humor do atendente, ele vai seguir um padrão pré-estabelecido, melhora a percepção da marca, né, pelos seus usuários. Marcas que investem em inovação sempre estão em mais destaque, né, em mídias e até na mente dos seus clientes, né? Elimina as grandes curvas de aprendizado e até mesmo o turnover, né? Dependendo do seu negócio, né, você pode ter uma equipe muito grande aí de atendentes. Muitas vezes você acaba de capacitar um atendente, esse atendente acaba se desligando da empresa por um emprego melhor, por uma oportunidade melhor, e você tem que passar por todo o ciclo de treinamento dessas pessoas, que certamente é muito maior e muito mais suscetível a falhas do que você ter um processo calcado em um serviço automatizado, né? E você tem uma melhor utilização dos seus recursos humanos. A partir do momento que você tem um serviço atendendo, aquelas pessoas elas podem ficar como um backup desse atendimento, né, como um transbordo do atendimento, ou elas podem assumir papéis mais relevantes dentro do fluxo operacional da empresa. E agora eu vou falar um pouquinho do cenário, né, do momento aqui que a gente encontra, e aí a gente faz uma contextualização desse cenário, né? Num primeiro momento, o que a gente tem, né, falando do ponto de vista de mercado de investimento, né? Você tem os clientes procurando as corretoras, os agentes autônomos de investimento, né,
no caso de corretoras vinculadas a grandes bancos, com o objetivo de contratar um serviço devido à falta de conhecimento e informação, né? Uma insegurança em contratar esses serviços de maneira, através de uma iniciativa própria, né? Você tem aquele corpo a corpo. Num segundo momento, você tem aí os agentes autônomos e algumas corretoras colocando serviços baseados em tecnologia, especificamente em desenvolvimento computacional, né, com o objetivo de atrair esse público para que eles tenham uma segurança maior em realizar os seus investimentos, né? Essa solução computacional calcada em desenvolvimento de aplicativos, e esses aplicativos muitas vezes demandando um esforço de desenvolvimento e um custo de manutenção relativo, né? E aí eu explico, né, por que esses custos associados a esse desenvolvimento de maneira tradicional, né? Você tem que desenvolver um aplicativo e colocá-lo em uma loja, ou em cada loja que você queira disponibilizar para o seu público que usa os mais diversos tipos de dispositivos de acesso. E aí cada app ele tem uma plataforma específica, por isso você tem as lojas específicas. E cada plataforma demanda um tipo de desenvolvimento. Então você tem que ter equipes focadas em dar suporte a desenvolvimentos específicos. Além do tipo de desenvolvimento, você também tem a interface, né? Você vai ter que desenvolver essa interface adaptada aos dispositivos que esses usuários vão fazer uso. E aí você tem uma manutenção muito grande. Mudou a versão do sistema operacional do dispositivo móvel que o seu cliente esteja utilizando, você tem que ter eventualmente um retrabalho. Ele mudou o aparelho mudou de dimensão da tela, você tem que redesenvolver essa interface de usuários, né? E aí, num terceiro momento, você tem o atendimento virtual, que, baseado até mesmo nesses desenvolvimentos realizados nessa segunda etapa, né, onde o cliente ele vem, se conecta através de tablets, smartphones, tentando, através dessa interface, né, realizar um investimento, fazer uma consulta, seja nesse novo momento por texto ou por voz. Ele não somente quer uma interface estanque, né, não dinâmica, aonde simplesmente ele leia, ele quer interagir com aquela informação, ele quer fazer com que ele tenha uma informação mais objetiva, né, sobre um dado de investimento, sobre uma oportunidade de investimento, sobre alguma coisa que ele andou lendo ou ouviu um colega comentar. Por falar nisso, né, eu li recentemente, até compartilho aqui com vocês, uma matéria que fala que as pessoas gastam mais de 80% do seu tempo no uso dos smartphones com aplicativos de e-mail e aplicativos de mensagem, né? E isso reforça essa estratégia de atendimento virtual. Então você tem que ter, além de ter um visual, né, você tem que ter uma estratégia, um canal digital, que não é nova, né? Já existem esses canais, como por exemplo o Facebook, ele já está disponível há muito tempo, né? Não é uma novidade. A novidade é você conseguir plugar o teu serviço em cima dessa tecnologia, né? Permitindo que os seus usuários interajam através de linguagem natural, falando, né, naturalmente ou escrevendo textos, não simplesmente palavras-chave ou acionando botões e menus, atendendo um grande grupo de pessoas simultaneamente, né? Simultaneamente não quer dizer na mesma conversa, né? Você ter vários canais abertos, independente da pessoa que está atendendo, né? Isso também é aquela questão de você ter o serviço disponível 24 horas por dia, com uma conversa padronizada, sem desvios, a qualquer tempo, através de qualquer canal de comunicação que você esteja disponibilizando para o teu usuário, né? Onde você vai poder identificar o perfil desse cliente, né, desse potencial investidor, através de algumas questões que você possa colocar para ele, para sentir
quão arrojado ele é, ou quão conservador ele é. Você vai poder integrar, né, com o desenvolvimento aí da segunda fase, que são os robôs advisors, né, que conseguem mostrar informações sobre investimento, prover uma navegação para o usuário, mas ele não, via de regra, ele não consegue ter uma interação, né, não consegue ser mais objetivo no sentido de trocar uma ideia com esse seu cliente, né? E a gente tem que ter em mente que essa nova demanda, né, essa nova interface de chatbot, ela tem uma manutenção significativamente menor do que os aplicativos tradicionais, né? Sem a complexidade que eu citei no segundo momento, onde você tem a questão das diversas variações de apps, de lojas e tudo mais. Se a gente olhar, por exemplo, do ponto de vista de interface, quando você disponibiliza um chatbot, né, um assistente virtual, através de um canal, de uma mídia social, por exemplo, o Facebook Message, a interface, seja ela acessada pelo desktop, por um tablet ou por um smartphone, através de um browser, do navegador, ela é de responsabilidade desse serviço do Facebook. Claro, você pode instalar um app também, né, no seu tablet ou no seu smartphone para poder ter uma experiência melhor. Mas mesmo assim, esse desenvolvimento desse app é de responsabilidade do Facebook, assim como o Twitter, assim como o Skype ou outra interface de terceiro. Este terceiro é responsável por disponibilizar essa interface para o usuário, e não você que está disponibilizando um serviço com base no seu conhecimento, na sua vivência do mercado de investimento, colocando o teu cliente em contato com as novas oportunidades e com os seus interesses comerciais, colocando as informações para ele, fazendo com que ele possa aderir a um plano, a uma carteira de investimento que você esteja disponibilizando, né? E tudo isso remete ao quê? Remete à inovação. E como inovar? O momento de inovação é de você disponibilizar esse canal virtual através de um chatbot, através de um assistente virtual, que ele possa realmente interagir com o seu público, fazendo com que você tenha um diferencial competitivo perante aos bancos aí que oferecem esse serviço de investimento, né? Os agentes autônomos vão conseguir colocar um novo canal de comunicação onde os seus clientes possam convergir, tirar dúvidas e efetivamente contratar um serviço e continuar trabalhando com isso, né? Essa inovação digital é um assunto estratégico, né, que, calcado na tecnologia de chatbots, pode agilizar e melhorar a experiência do cliente, e isso é um fato inevitável e irreversível, né, a partir do momento que você coloca esse canal inteligente para que os seus usuários possam interagir com isso. E, sem dúvida, né, você tem aí um viés de inovação muito forte. Vamos tentar agora, antes da demonstração, materializar para vocês o potencial, né? Como que a gente vê essa oportunidade, né, de um canal digital através de um chatbot, um assistente virtual. Chatbot e assistente virtual, gente, é praticamente a mesma coisa, né? Conceitualmente falando, né? Então imagine aí que você vai ter um chatbot, um assistente virtual, que pode realizar uma conversa, desde uma conversa mais simples com o usuário, tirando dúvidas como se fosse um FAQ, né? Colocando informações sobre o teu portfólio, até conversas mais complexas, interagindo com sistemas legados, como eu disse anteriormente, né, os ERP, CRM, validando o cliente, uma aplicação que gere uma simulação de investimento, né, e até mesmo para você chegando no momento da captação desse usuário, né, captando, tornando
esse prospect, né, esse cliente que está nesse momento de interesse sobre o assunto, fazendo a conversão dele em um usuário da sua solução, da sua carteira de investimento, né? E aí você passa a um segundo momento, através desse mesmo assistente, oferecendo a questão de operações, né? Ele puder mudar um investimento, resgatar um investimento, fazer a mudança de um investimento que por algum momento ele possa ser mais interessante em detrimento de um outro que no momento está menos interessante, né? E você pode oferecer os acompanhamentos, né? Relatórios estatísticos, a valoração do teu dinheiro, como é que ele está seguindo, né? Para que o usuário tenha informações e cada vez fique mais satisfeito. E, como eu disse lá atrás, você pode estar integrando ele com o seu robô advisor. Se você, naquele segundo momento, você desenvolveu ou faz uso dessa tecnologia, desse recurso, você pode estar integrando ele aqui, oferecendo ele dentro desse serviço, né? E, obviamente, você pode monetizar, né, esse acesso a alguns recursos que você está disponibilizando dentro da ferramenta para, obviamente, você ter um retorno desse investimento, tá? Dado esse contexto aqui da utilização, o nosso próximo ponto agora vamos partir aqui para uma demonstração de um chatbot, né? Vamos materializar essa nossa conversa mostrando um exemplo aqui dentro desse nosso contexto de utilização. Eu vou compartilhar aqui minha tela aqui com vocês, aqui desse nosso chatbot, vocês já estão vendo. Então aqui, esse chatbot aqui, esse assistente virtual, né, que é desenvolvido aqui pela Via Cognitiva, especificamente aqui para o nosso webcast, eu vou interagir com ele aqui dentro de uma conversa para mostrar para vocês, não exatamente a capacidade dele de atender ao meu público que está fazendo uso dos meus recursos, estou oferecendo como um agente autônomo de investimento, mas sim, eu mostrando para vocês aqui a capacidade que o bot tem de entender, né, a relação com o usuário e com isso ele prover informações através de um diálogo natural, né? Então vamos lá, eu vou entrar aqui, eu vou falar com ele. Olá, vou colocar um bom dia e eu já vou colocar para fazer uma pergunta para ele. Quem é você? Espera aí, vou até complicar o negócio aqui, eu não vou fazer uso de acentuação, né? Vou colocar aqui, quem é você? Que você pode, o ser humano é muito curioso, né? Eventualmente ele vem aqui, lê que é um assistente virtual de investimento da Via Cognitiva, que pode falar de alguns assuntos, mas eventualmente ele pode cair nessa de perguntar quem é você? E vamos ver o que ele responde aqui. Olha lá, ele cumprimenta o usuário e agradece a pergunta e novamente explica para o meu usuário o que ele faz, né? Qual é o objetivo dele, qual é o contexto. Isso aqui vocês vão poder criar a saudação, a conversa, né? O script de conversa, da forma que vocês melhor enxergam que isso vai atender o seu público. Como você vai colocar o tom da conversa, né? Se você vai ter um tom mais formal ou um tom mais informal, dependendo da característica que você queira dar para a persona do seu agente virtual. Eu vou colocar, ok, mostre-me. Estou até aqui usando uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, né? Mostre-me o portfólio. Mostre-me o portfólio. Aí, aqui no nosso exemplo, né, ele já apresenta aqui o portfólio, né, que ele consegue atender demandas sobre rendimento pré-fixado, né, taxa contratada, tesouro
prefixado LTN, tesouro prefixado com juros semestrais e assim por diante, né? E aí ele já questiona o usuário sobre o que ele quer saber. Vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de entender o que é o Tesouro Direto e como investir. Poderia me explicar? Então, vejam que eu estou colocando uma frase um pouquinho mais extensa. Vamos ver como é que ele vai interpretar essa minha frase, vamos ver se ele vai entender o contexto. Ok, né? Então ele entendeu o meu contexto, ele vai me dar uma explicação. Aqui eu estou dando uma explicação que nós encontramos aí num site da internet. Você pode ter a sua explicação, você pode ter a informação formatada da forma que você queira, né, para poder explicar para o teu usuário aquele questionamento. Lembrando que você pode ter o bot integrado com o teu FAQ do teu site. Então ele pode até mesmo responder exatamente o que está colocado no teu site. O usuário pode, através dessa pergunta, né, navegar nas informações do seu site. Tá, entendi. Ótimo. Vamos lá. Vou colocar para ele que eu entendi de forma geral como seria o investimento. E agora quero fazer, né, uma simulação. Eu vou fazer aqui sem acentuação. Uma simulação e vou perguntar para ele como devo proceder, né? Vamos ver o que ele prepara para mim. Então, ele já colocou para mim que a gente pode iniciar. Ele me pergunta aí, aqui no nosso exemplo, até para não ficar muito mais extenso do que a gente já pensou, né? Eu já coloco para ele qual seria o perfil. Você pode montar aqui uma sequência de indagações para o teu cliente para saber qual é o perfil dele, né? Como que você vai qualificá-lo, né? Aqui vamos lá, eu vou colocar aqui no foco, vou colocar como vamos considerar que meu perfil seja moderado. Beleza? Acho que moderado tá bom. Tá bom. Então ele entendeu lá que eu estou perfil moderado, ele me ofereceu aqui algumas opções. Qual deles que eu vou simular? Vamos lá. Vamos simular com o Tesouro. O primeiro, vamos pegar o prefixado, a gente não perde muito tempo aqui com essa demonstração. Então eu vou colocar aqui, vamos simular com o Tesouro prefixado LTN. Repare que eu coloquei um pouco diferente do que está colocado por ele no texto. Vamos ver se ele vai entender. Tá certo. Aí ele já vem me perguntando quanto eu desejo investir, né? Vamos lá. Minha ideia investir o montante de, vou colocar aqui para ele formalmente, vamos ver como é que ele vai interpretar. Então, estou colocando para ele que a minha ideia é investir um montante de R$100 mil. Então, ele já faz uma validação, né? Ele já mostra que eu selecionei o perfil moderado.
o tipo de investimento e o valor. E aí ele me valida, né? Eu poder, validando se esse cenário, né, que ele captou da minha conversa é um cenário correto. Sim, correto. Tá. Aí ele já me dá uma simulação, né? Com base nos dados que eu coloquei, ele coloca o meu período de investimento, me dá aí que esse período de investimento, a data inicial final de 1 ano, né? E quanto seria o rendimento dessa minha aplicação, né? E coloca também uma comparação, né? Que muitos usuários fazem, né? Gostam de fazer, né? Da comparação, por exemplo, com a poupança. Você poderia colocar aqui a comparação com outros investimentos ou com outros títulos que você trabalha aqui do Tesouro Direto, para que ele tenha essa visão e possa aqui ter uma simulação mais completa e possa solicitar você, no segundo passo, investir nesse outro que possa ter um comparativo melhor. Aqui, no caso, a poupança, ele não tem um rendimento melhor. Tá, eu vou responder para ele aqui que ok, está claro. E eu estou satisfeito, né, com essa simulação. Então agora, como faço para abrir uma conta? Vamos ver se ele consegue me ajudar com isso. Então, ele me fala aqui que para abrir uma conta é bem simples, ele só precisa me fazer algumas perguntas para o cadastro, né? Lembrando que se, por exemplo, você está conectado a uma mídia social, então você já está logado nessa mídia social, então alguns dados eu já vou ter do seu usuário, então eu posso pular algumas etapas. Aqui a gente está fazendo uma simulação como se ele estivesse acessando a sua área anônima do seu site. Então vamos lá. Sim, podemos. Então ele vai me perguntar, primeiramente, meu nome completo conforme meu RG. Eu vou botar aqui Rafael Amari. Ele vai me solicitar o meu RG, aqui no caso ele está pedindo num formato específico, como uma simulação. Eu vou colocar aqui os dados para que vocês vejam aqui, dados sem validação, simplesmente mostrando aqui uma máscara, né? Como se eu estivesse colocando o meu RG, estou submetendo. Agora ele está me pedindo meu CPF, também vou colocar aqui um dado numérico aqui, não validado, né? Simplesmente aqui para nosso efeito de demonstração, tá? E aí ele vem e me pede o meu telefone celular, né? Interessante para contato, eu poderia pedir um fixo, né? Também, que no caso a gente colocou um telefone celular. Eu vou entrar com o telefone celular no formato que ele está me solicitando, e ele me pede um e-mail para contato, e esse e-mail pode ser até mesmo para confirmação, né, claro, do meu cadastramento. Eu vou colocar aqui o rafael.lamari@pbosoftware.com.br, o e-mail aqui do escritório. Aí o que ele faz, né? Ele mostra a validação desses dados informados, né? Pede que eu confirme. Está lá, Rafael, o RG, o CPF, o telefone, o meu e-mail. Eu vou confirmar, né? O meu para ele. Sim, ok. Tá. Aí ele me dá a informação, ótimo, né? As suas informações estão sendo registradas no nosso cadastro de cliente e em breve será contatado pela nossa equipe
e poderá utilizar nossos demais serviços, né? Diretamente comigo, com as operações e acompanhamento de investimento, né? E aí ele me pergunta, né? Gostaria de mais alguma informação? Se sim, eu poderia aqui solicitar uma outra informação a ele. Para que a gente não consuma muito do nosso tempo, eu vou colocar um muito obrigado. E aguardo o contato, né, conforme ele colocou. Aí o bot ele é educado, ele me agradece pela visita, né, foi um prazer lhe ajudar, e me questiona se eu gostaria de receber a transcrição da nossa conversa por e-mail, uma vez que eu tenho, né, ele já captou o meu e-mail, eu vou responder para ele que sim, sem dúvida. E agradeço o atendimento. Estou satisfeito. Aqui a gente não colocou, mas eu poderia colocar uma validação sobre cada atendimento, ali colocando um ícone de positivo ou negativo, ou pedindo para ele ranquear em estrelas esse atendimento. Para quando o atendimento não foi ranqueado como satisfatório pelo usuário, eu possa resgatar essa conversa e ver em que ponto, ou tentar identificar por que o usuário não ficou satisfeito com esse atendimento, né? Deixa eu até mudar aqui, né, para que fique, a gente possa encaminhar para o encerramento, né? Eu vou colocar um não, né? Não quero falar de mais nada. E obrigado, porque o nosso tempo aqui já está terminando e eu gostaria de também abrir aqui para vocês para que a gente possa responder algumas dúvidas, né? Então, obrigado e aguardo o contato. Certo. Aí ele pede aqui um instante, né? Como a gente não colocou essa confirmação, né, de ok, né? Ele simplesmente despede-se e um abraço, né? E a gente vai receber a transcrição por e-mail desse nosso contato, né? Voltando aqui para a apresentação, vocês podem mandar as dúvidas por e-mail e a gente responde as dúvidas aí para vocês. Tá. Ok, gente. Então, eu já vou encerrando o webcast de hoje. Seguem aqui os nossos contatos. Agradeço novamente a presença de todos. E vamos ver aí qual será o nosso próximo tema de webcast. E assim que este for definido, a gente compartilha aí com as pessoas para poderem assistir. Muito obrigado pela presença de todos novamente e tenham um ótimo dia. Obrigado, até logo.